Olá pessoal, beleza? Tudo bom? Aqui estou eu mais uma vez gravando para vocês. Fazia algum tempo que eu não gravava assim, aparecendo, vamos dizer assim, por conta da correria, né? Como vocês conhecem nosso canal, às vezes eu acabo mostrando mais alguns eventos que acontecem na cidade, na região, né? E vez ou outra a gente está mostrando aqui alguns vídeos pessoalmente. Hoje gostaria de mostrar para vocês aqui direto de casa um pouco da minha coleção de medalhas, né? Medalhas conquistadas em eventos de corrida, corrida de rua e também corridas de trilha, que são os trail run, que eu tenho participado nos últimos anos, né? E aí você pode me perguntar, desde quando, Jalan, você pratica esse esporte das corridas? Não é desde sempre, na verdade é desde recentemente. Antigamente o único esporte que eu praticava era jogar futebol, mas aí com a questão da pandemia, as quadras, os campos de futebol, eles foram fechados, né? Ficaram fechados por conta de não haver a aglomeração, e aí, a partir do incentivo de alguns amigos aqui de Palmeira dos Índios, amigos e amigas que já praticavam tanto as caminhadas, as trilhas, né, aos domingos, aos finais de semana, trilhas diurnas, trilhas noturnas. Fui pegando gosto por esse esporte e, como vocês podem ver, já tenho aqui bastante medalhas aqui, né? Aí vou mostrar para vocês essas medalhas, tentar mostrar uma a uma. É uma maneira de deixar esse vídeo aqui gravado, até para a posteridade, e também é uma maneira de incentivar e convidar vocês a praticar esse esporte que é tão importante, né, tão bom, de uma maneira individual e coletiva, para a nossa saúde física e mental. Então, pessoal, como é que eu pretendo fazer esse vídeo para vocês? Então, eu vou mostrar elas individualmente. Vou retirar aqui do colecionador, que está fixado na parede, e vou tentar mostrar individualmente para vocês. Depois eu recoloco e aí a gente vai conversando também sobre essa prática de esporte que entrou na minha vida desde 2018, 2019. E já teve momentos que eu fiz de uma maneira mais intensa. Hoje também já estou dando uma segurada por conta da correria, né, por conta do trabalho, mas graças a Deus aí já consegui conquistar tantas medalhas como também muitas amizades, muito companheirismo nessas corridas, conhecer lugares novos aqui no nosso estado de Alagoas, na região aqui de Palmeira dos Índios. Então é toda uma atmosfera muito importante, muito interessante que se cria quando a gente começa a praticar um esporte como esse, e que eu me orgulho, né, me orgulho dessas conquistas, porque é sempre uma superação pessoal, e também uma maneira de estar compartilhando ali as energias com todos que estão participando. Valeu, pessoal. Vamos lá, vamos ver as medalhas individualmente. E desde já agradeço a vocês estarem assistindo aí e prestigiando. É isso aí, agora eu vou mostrar para vocês aqui individualmente as medalhas e vou tentar aqui contar um pouquinho da história de cada uma delas, né? Porque já faz algum tempinho, mas a maioria delas é muito bem identificada. O pessoal trabalha bem aqui na confecção das medalhas. E aí eu vou tentar mostrar para vocês. Vamos começar com a primeira, pessoal. Essa daqui é a primeira medalha, né? Dentre todas essas. E aqui é onde tudo começou, né? Começou, gostaria até de frisar, começou com um incentivo dado pela minha amiga aqui de Palmeira, a Joselma Félix, que participava do pessoal aqui do grupo, né, do Um Atleta, né, que é o pessoal de Maceió, o Neto e a Vanessa, né, já coloco eles como uns grandes incentivadores aí para mim começar, porque eu mesmo aqui de Palmeira, em plena pandemia, comecei a fazer os desafios do Um Atleta, e aí essa foi a primeira medalha, ó. Essa foi a primeira medalha do desafio Um Atleta, né? Foi o desafio de 165 quilômetros em um mês, né? Então, era o desafio, a gente tinha que fazer as corridas, fazer os treinos, e aí, no final, a gente mandava para eles e recebia a medalha. Então, essa foi a minha primeira medalha desse novo esporte que eu comecei a praticar, que é dos 165 km do desafio Um Atleta. Vou colocar ela aqui. Essa daqui, pessoal, ela foi a segunda medalha, ó, do desafio, né, do Neto e da Vanessa, desafio Um Atleta. Deixa eu tentar focar aqui, ó. Ela foi 180 quilômetros
no mês, né? E foi realizada em 2020, certo? Então ela tem esse formato aqui porque ela juntava com as outras e formava uma espécie de mandala, né? Aqui agora trago para vocês a terceira medalha, né, da sequência. Também foi pelo desafio de um atleta e essa foi de 2021. Tá aqui a minha terceira medalha, né, praticando esse esporte, né, as corridas de rua e o trail run. Aí na sequência eu vou trazer para vocês essa medalha muito bonita aqui, ó, que também é do pessoal do Um Atleta, que foi justamente a comemoração de 6 anos da equipe Um Atleta. Então a gente participou e ela ocorreu aqui no mês de julho de 2020, certo? Foi uma corrida virtual em comemoração aos 6 anos da equipe Um Atleta, certo? Vejam que medalha bonita, pessoal. Depois desses primeiros desafios de Um Atleta, eu comecei a participar dos trail run, propriamente dito, né, das equipes do estado de Alagoas. São várias delas, né, que fazem parte aqui do calendário. E eu comecei a competir em dupla, individualmente, nessas equipes. Então, eu já trago aqui para vocês aqui, separados. Participei de duas do pessoal do Paradise, que é uma equipe muito conhecida aqui no estado de Alagoas, e também participei de duas corridas da equipe F5, também que é muito conhecida aqui no estado e que tem competições todos os anos nesse calendário das corridas de Alagoas, né? Vou mostrar para vocês aqui individualmente. Pronto, aqui estão as duas, ó, do F5. Não me recordo qual foi o ano, pessoal, mas eu sei que essa aqui as duas foram feitas em um único ano. Essa aqui foi da segunda etapa que eles fizeram e essa daqui foi da quarta etapa. Então são duas lindas medalhas aqui que eu participei da equipe F5 aqui, ó, certo? Essas aqui foram as do Paradise, né? Da equipe Paradise, padrão Paradise. Essa daqui que eu participei, ela era comemorativa de 3 anos de equipe. Essa daqui, ela era de uma etapa normal, foi 2020. Essa daqui não está com a data. E essa daqui foi comemorativa dos 4 anos da equipe Paradise, certo? Então, eu participei de 3 competições deles. Na sequência também eu participei de mais alguns desafios do pessoal de Um Atleta, que foi esse desafio que ele ao final, né, completado, ele era de 150 a 300 quilômetros, e ao completar, a gente recebia essas 5 medalhas, né, 5 belas medalhas, uma delas, ó, gigantesca, e juntas elas formam o mapa do Brasil. Aí eu vou mostrar aqui elas para vocês individualmente. Essa daqui, a primeira, ela foi do desafio 1. O desafio 1, ele era relacionado justamente à região norte do país, certo? Então, olha só, todo o formato aqui da região norte do país. O desafio 2 era essa medalha aqui, que é da região nordeste, ó, região nordeste. Daqui a pouco a gente vai juntar com as demais medalhas formando o mapa, como eu disse. Essa daqui foi do desafio 3, né, a terceira etapa, da região centro-oeste, certo? No desafio 4, foi referente à região sudeste. Olha aqui. E no desafio 5, a medalha da região sul. Aqui, pessoal, que é o desafio OAF, que foi um desafio online que eu participei em 2021, né? Que
e a gente fazia os treinos, né? E enviava para o pessoal. E ao final recebi essa medalha aqui. Foram duas, vou mostrar para vocês a outra na sequência. Uma medalha também muito bonita do desafio OAF. A outra medalha do desafio OAF foi essa daqui, ó. A medalha muito estilosa, bem grande também, ó. Aqui na palma da mão. A medalha grande, grande mesmo. E tem um detalhe, ó. Tem até umas dobradiças aqui, porque ela abre e ela revela aqui, ó, que a gente fez o desafio completo, que foram os 100K, né? Desafio de 100K AOF. Então, uma medalha bem interessante, muito bonita, estilosa, até rara, né? Bem pesada mesmo. Aqui para vocês. Pessoal, tenho também essa medalha aqui, ó, que é uma das mais bonitas que eu tenho, que é do grupo 99 Rum. Eu fiz aqui também em plena pandemia, fiz o meu tempo, mandei para eles, né? Paguei tudo direitinho e recebi aqui essa medalha. Você tinha que fazer um treino de 10 quilômetros, né? 10K. E fazia tudo direitinho, enviava o tempo para eles e recebia essa medalha, uma medalha muito bonita do 99 Rum. Essa medalha aqui, ela é uma medalha de uma corrida que aconteceu, uma corrida de rua aqui em Palmeira, promovida pelo governo de Alagoas. Foi a corrida Governo Presente. É uns eventos que o governo do estado fazia em alguns municípios, né? Essa daqui, eu lembro como se fosse hoje, eu consegui apenas o 11º lugar. Foi uma corrida difícil aqui nas ruas de Palmeira. E a lembrança está aqui, né? Com essa bela medalha, uma medalha grossa, né? De uma espessura interessante, do governo presente. Essa daqui é a medalha da travessia da Borborema, que foi realizada também aqui em Palmeira dos Índios, pelo pessoal da Zanza, né, que sempre esteve à frente de alguns eventos dessa natureza aqui na nossa cidade. E aconteceu lá atrás, ali nas serras do Serra do Amaro, ali atrás da Serra do Goiti. Foi uma corrida muito interessante, com muitos obstáculos. E graças a Deus foi uma das corridas que eu consegui pódio, né? Foi uma das poucas que eu consegui pódio, que não é fácil, né? Consegui o primeiro lugar nessa da travessia da Borborema, que foi 10 quilômetros. Essa é uma medalhinha muito interessante, que é do pessoal do grupo Cães de Guerra, que eles têm sede aqui na cidade de Quebrangulo. Foi, na verdade, uma caminhada ali nas serras e planícies, vamos dizer assim, de Quebrangulo, ali, divisa, próximo à reserva de Serra Talhada. E o grupo Cães de Guerra, inclusive, que eu faço parte, né? E eles estão na ativa ainda, organizando eventos. Uma medalha muito bonita, muito interessante, dos Cães de Guerra, equipe de aventura, né? Aqui em Quebrangulo, para todo o estado de Alagoas. Essa daqui também é uma medalhinha bem interessante, que é da 21ª Corrida Pedestre da Serra da Mandioca, que aconteceu em 2022, que é realizada pelo atleta o André Cirilo, que tem uma tradição muito, muito forte aqui nas corridas. E essa já foi a 21ª, né? 2022, lá para cá já teve mais 3 corridas, né? Eu não pude participar de muitas, tem apenas essa medalha de participação, mas é uma medalha histórica, porque é uma corrida que ela persiste, apesar das dificuldades. O André, ele inclusive está de parabéns por realizar todos os anos essa corrida, lá na Serra da Mandioca, que ocorre justamente na época da festa da padroeira lá do povoado, que é a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Por conta disso, essa medalha assim, com esses detalhes. Essa daqui é uma das mais recentes medalhas que eu obtive. Foi da primeira corrida da Barcelona Fitness, que é a academia aqui de Palmeira dos Índios, né, que realizou essa primeira corrida. Já assim, no embalo, né, dos eventos que tem acontecido aqui em Palmeira, muitos eventos, graças a Deus, dessa natureza. Tem outras equipes também já formadas. Foi uma corrida que ocorreu já esse ano, aqui no mês de março, né? É uma das mais recentes que eu participei. Essas duas são duas medalhas bem marcantes também, que é do pessoal do grupo Quem Caminha é Nós, que está sediado em Maribondo.
É um pessoal que faz trilhas, eu acho que todos os finais de semana, ali toda aquela beleza, aquela natureza do município de Maribondo, e eles têm um desafio de 12 horas, que ocorre anualmente, geralmente no segundo semestre de cada ano. Então, a primeira que eu fui foi essa daqui, e essa daqui foi a segunda que eu fui, né? Então, é uma equipe que era liderada pelo saudoso Marquinhos, né? Mas que continua sendo organizada pelo pessoal de lá e, como eu disse, fazendo eventos praticamente todos os finais de semana, certo? Essa medalha também de outra equipe que eu já participei algumas vezes, né? Estou participando inclusive atualmente, do pessoal do No Limite Try Run. Então essa foi uma que foi realizada no povoado de Mata Verde, né? Povoado de Mata Verde, está aqui a descrição, que é um povoado ali do município de Maribondo. Eu fiz aqui essa aqui em 2022. É um povoado muito bonito, com cachoeiras, serras, né, montanhas, e que o pessoal realiza muitos eventos esportivos lá, inclusive algumas etapas dessas competições de corridas de trilha, né, dos Try Run, como eu falei. Aqui também, pessoal, tenho 4 belíssimas medalhas. Foi uma das poucas vezes que eu consegui participar de todas as etapas. Essa daqui foram de 2023, que eu participei de todas as etapas da equipe No Limite Try Run, né? E que é lá da nossa amiga a Gláucia, né? Inclusive esse ano eu estou participando, né? Dei uma parada em 2024 e voltei a participar agora em 2025. E graças a Deus foi um dos momentos em que eu consegui não só ter as medalhas, porque cumpri as provas, né, mas também consegui pódio em todas elas. Trouxe 4 troféus nesse ano relacionados a essa competição do No Limite Try Run, porque cada etapa se referia aos signos do zodíaco, né? Essa primeira medalha, ela era Áries, Touro e Gêmeos, certo? E ela foi lá no município no município de São Sebastião, e foi no mês de março, né? 12 de março de 2023, certo? A segunda etapa do No Limite Try Run Signos foi Câncer, Leão e Virgem, e ela ocorreu em 28 de maio de 2023, lá no município de Tanque d'Arca. Foi uma das corridas bem pesadas, bem difíceis, mas também muito desafiadora, né? E está aqui o registro da linda medalha da segunda etapa. A terceira etapa, ela já foi dos signos de Libra, Escorpião e Sagitário, certo? Libras, Escorpião e Sagitário, e ela ocorreu no dia 30 de julho de 2023, e foi lá em União dos Palmares, né? Uma corrida muito boa também lá em União dos Palmares. E a quarta e última etapa de 2023 dos signos, ela ocorreu no mês de outubro e foi lá no litoral, em Paripueira, né? Então eram os últimos 3 signos do zodíaco, né? Capricórnio, Aquário e Peixes. Então, aqui as 4 medalhas. Voltando, tenho também essa medalha aqui, que é da equipe Imparáveis, que é uma equipe aqui de Palmeira dos Índios, liderada pela Thalita. Então, ela já fez vários eventos, fez e faz vários eventos aqui em Palmeira, e eu já tive a oportunidade e a alegria de participar de uma das corridas dela. Recebi essa bela medalha aqui dos Imparáveis. Essa daqui é uma medalha muito bonita, ó. Foi da 5ª caminhada ecológica. Que caminhada foi essa? Foi a caminhada de número 5, realizada pelo Corpo de Bombeiros aqui de Palmeira dos Índios, o 4º BBM. Eles realizaram essa 5ª caminhada, foi ano passado. Essa participei foi do ano passado, é muito bonita, com detalhes aqui do nosso Cristo do Goiti. Esse ano provavelmente eles vão realizar novamente a 6ª caminhada ecológica, mas eu vou estar em outra no mesmo dia do No Limite Try Run, mas aí já tenho essa já registrada, espero participar de outras aqui do pessoal do 4 BBM de Palmeira dos Índios. Olha, pessoal, também tenho essa daqui que é uma medalha muito especial, muito interessante, né, que inclusive foge aos padrões das demais, né? Essa daqui foi o que, pessoal? Foi a Maratona do Faraó,
que eu participei em 2020 de uma maneira virtual. Foi uma maratona organizada na Alemanha, né, que a gente podia participar, se inscrevendo, obviamente, e aí a gente fazia a corrida aqui, mandava o tempo para os organizadores, pagava as taxas necessárias e recebia a medalha, né? Só que é uma medalha em forma de pingente, ó, frente e verso, né? A mesma coisa aqui com o olho aqui, né? O olho do faraó. E para fechar, pessoal, as medalhas, mostrar para vocês essa que foi a última conquistada, também da equipe No Limit Try Run. Essa foi a primeira etapa que ocorreu em Marechal Deodoro, ó, uma medalha muito bonita. O tema agora que a Gláucia está usando é o Insanos de Alagoas, então nós vamos ter a formação de uma mandala ao final da quarta etapa. Então tem que participar de todas para completar essa mandala que está muito bonita. Essa foi a primeira medalha que eu participei na modalidade de dupla mista. E nas próximas etapas vamos ver aí como é que a gente se sai. O importante é participar de todos, garantir a mandala e também se desafiar, né? Esse aqui é o nosso objetivo. Como eu disse no início do vídeo, estou mostrando aqui os vídeos, claro que, mostrando aqui as medalhas, claro que é uma maneira de divulgar, né? Divulgar essa minha participação nesse tipo de esporte, mas o mais importante do esporte não é nada disso. O mais importante é você estar participando, estar se desafiando, estar conhecendo também alguns municípios aqui do estado de Alagoas, algumas regiões, a natureza de alguns municípios, justo porque as corridas, né, essas corridas ocorrem em trilhas, em locais razoavelmente preservados, outros até bastante preservados, mas é uma oportunidade muito boa também da gente estar participando, se desafiando e vivendo novas aventuras. Então estão aqui todas elas novamente, né? Me coloquei aqui, né? E para finalizar, eu vou mostrar para vocês os troféus, são poucos, então aguenta aí mais um pouquinho que está terminando já. Tem também, pessoal, os números de peito que eu costumo guardar. Não tenho todos, mas tenho a maioria. Em outro momento oportuno, eu vou estar mostrando para vocês ou simplesmente postando nas redes sociais os números de peito, que eu gosto de guardar. Em relação aos troféus, né, já é um pouco mais difícil a gente conquistar pódio, né, mas o importante é participar, né, todo mundo que é atleta amador sabe disso, mas assim, esse foi o primeiro que eu consegui, né, que foi o da travessia da Borborema, e como eu coloquei lá na medalha, eu consegui o primeiro lugar, né, consegui o pódio, o primeiro lugar, nesse desafio da travessia da Borborema, que foram 10 quilômetros ali, na região ali por trás do Cristo do Goiti. Então esse foi o meu primeiro troféu correndo, né, e ele aconteceu no ano em 2021, certo? São aos troféus do No Limit Try Run, esse foi o primeiro do No Limit Try Run, que foram das competições que eu participei em 2023, e aí foi esse o primeiro desafio, que foi justamente do município de São Sebastião, e eu consegui o 10º lugar, no masculino geral. Então foi um resultado muito bom, né, para os meus limites, né, para as minhas pretensões, certo? Esse foi o segundo troféu, também na segunda etapa, no Limit Try Run, e esse daqui eu não consegui mais no geral, né, foi um pouco mais difícil, foi a etapa de tanque d'arca, mas consegui o segundo lugar na faixa etária, que é uma particularidade muito interessante que eu gostaria de chamar a atenção da equipe No Limit Try Run, da Gláucia, que eles premiam as pessoas no geral e também por faixa etária. Então, muita gente sai satisfeita desses eventos, né, tem garantido ali o seu esforço ao final com a premiação, com a medalha e também com os troféus, né? Então, esse foi o segundo lugar na faixa etária. Da terceira etapa, No Limit Try Run, e né, dei uma apertada um pouquinho mais lá no percurso, foi a etapa de União dos Palmares, e voltei a conquistar o 10º lugar no masculino geral. Então, na primeira, 10º lugar masculino geral, na segunda não consegui, mas fiquei na faixa etária, e na terceira voltei a ficar lá no pódio, no 10º lugar do masculino geral. E por fim, pessoal, o da quarta e última etapa de 2023 No Limit Try Run foi esse daqui, né? Foi esse troféu aqui. E esse, que foi da etapa de Paripueira, eu consegui ficar em 6º lugar na faixa etária, certo? 6º lugar na faixa etária. Não é que as medalhas eu trato como uma coleção, mas eu acho interessante mostrar, acho interessante guardar, deixar organizadinho como estão aqui,
porque isso são conquistas nossas, né? E são conquistas nossas que a gente também consegue, de alguma forma, contagiar outras pessoas no bom sentido. Então, espero que tenham gostado do vídeo, né? É, como eu passei praticamente toda a minha vida não praticando esse tipo de esporte e quando comecei gostei muito, espero que muitas pessoas tenham essa sensação de experimentar e de se manter neles dentro das possibilidades e já aguardo aqui os comentários de vocês, né, e sugestões também, né, e estamos aí, né, peço que também que se inscrevam no canal, dê uma força aí pra gente aqui no YouTube e vou tentar colocar na sequência outros vídeos sobre coleções, né? Estou devendo também sobre a coleção de moedas que eu tenho, sobre a coleção de cédulas, já falei isso em outros momentos que eu coloquei até agora nada, mas é por conta do trabalho que nos consome um tempo muito exacerbado, nos consome um tempo muito grande na nossa vida, mas aos poucos a gente vai aqui compartilhando com vocês essas experiências e mostrando aqui um pouco da nossa vida. Valeu, muito obrigado, abraço, até mais, tchau.